Fórum Mídias de hoje, 6 de agosto de 2025, dia em que começam as tarifas do Donald Trump ao país, tarifas insufladas pela família Bolsonaro, atingindo o país e que pode causar a demissão de milhares de trabalhadores. Eu vi outro dia, só no café, na área do café, são 2 milhões de brasileiros que trabalham nesta área do café. Eu achei um número gigantesco. Você já imaginou? O café não saiu da lista. Então, vamos lá. Isso aqui é Folha de São Paulo. Olha lá. Bolsonaro tem direito à livre expressão. Que maravilha, hein, Folha? Moraes erra ao determinar a prisão domiciliar de ex-presidente e corte deveria reinstituir a garantia. Bolsonaro teria se tornado ditador não fossem as instituições, mas democratas não viram tiranos para enfrentar a tirania. Exatamente, não fossem as instituições, ele tinha virado tirano. Isso aí. Agora vamos lá. Na eleição de 2018, essa é a parte que eu digo que é irretocável do editorial da Folha. Na eleição de 2018, e enquanto esteve na presidência, Jair Bolsonaro atacou a imprensa profissional, e esta Folha em particular, covarde, insistente e brutalmente. Incitou a massa de seus apoiadores extremistas contra jornalistas e veículos, liderou campanhas de boicote e perseguiu a asfixia financeira das empresas. Imprecou dia sim, outro também, contra a independência dos poderes democraticamente constituídos, alvejando, sobretudo, juízes do Supremo Tribunal Federal. Aqui ela não cita, né? Especialmente Alexandre de Moraes, né? Porque sempre foi o alvo do Bolsonaro. Fez campanha contra o sistema de votação e arregimentou assessores e ministros do governo para tentar sabotá-lo. Inconformado com a derrota nas urnas, insuflou hordas de fanáticos que se aglomeravam defronte a quartéis e bloqueavam rodovias pelo país. Tramou a subversão do regime democrático com oficiais das Forças Armadas e, não obtendo apoio relativo, né? Não obtendo total apoio, né? Mas ele obteve muito apoio dentro das forças, tanto que estão no banco dos réus lá com ele, generais e coronéis do Exército e um almirante comandante da Marinha. Não é? Então, não é tanto assim. Né? E, não obtendo apoio, fugiu do Brasil. Nós aqui no Fórum Mídias, é só ir lá na TV Fórum, pesquisa no Google, TV Fórum, aí entra lá no canal TV Fórum, procura lá a playlist do Fórum Mídias, tem tudo isso aí. Que foi uma fuga do Bolsonaro, planejada já desde 2020, pelo gabinete dele lá, que tinha essa planilha com o Mauro Cid. E, não obtendo apoio, fugiu do Brasil para, quem sabe, esperar um vento favorável do destino. Assistiu da Flórida às depredações de 8 de janeiro de 2023, postou mensagem encorajadora aos vândalos e logo depois a apagou, temendo ser enquadrado pela lei. 2 anos e meio depois, denunciado e processado por tentativa de golpe, associou-se ao presidente dos Estados Unidos numa chantagem abjeta contra a economia e a soberania do país. Só pulou aí a Folha o planejamento do assassinato do Lula, do Alckmin e do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, a tentativa mais absurda, mais violenta da história do Brasil. Planejamento do assassinato do presidente, do vice-eleito e do presidente do TSE, que validou a eleição dos dois.
Jair Bolsonaro é um inimigo da Constituição de 1988, ele sempre se declarou, e das liberdades civis. Se não tivesse sido parado pela intransigência democrática da sociedade e das instituições brasileiras, é isso aí, a intransigência teria se convertido em ditador e hoje estaria censurando, reprimindo e violentando cidadãos e organizações. Aí vem esse parágrafo aqui. Com a mesma firmeza que impôs o império da lei a esse aventureiro do autoritarismo, o Brasil deve reconhecer que Jair Bolsonaro detém ampla liberdade de se defender na justiça e de se expressar onde quer que seja, inclusive nas redes sociais. Democratas não se transformam em tiranos para combater a tirania. Ele se esquece do que ela disse no parágrafo anterior. É preciso a intransigência democrática. Não se pode transigir em pessoas que atacam a democracia, mentem. Como eu disse, ele, Bolsonaro, esteve diante não apenas do ministro Alexandre de Moraes, mas dos outros 4 ministros que compõem a primeira turma, e diante do Procurador-Geral da República. E lá, o covarde, planejador de golpe. E lá, ele se acovardou. E tudo isso que ele vive pregando pelas redes, de que o Alexandre é um ditador, de que ele já está condenado, que vivemos uma ditadura, nada disso ele falou lá, quando ele poderia ter se manifestado lá no STF. Se ele fosse o macho que diz ser, o homem valente que diz ser, por que diante dos juízes ele se acovardou? Porque ele sabe que é mentira. Então ele quer o direito de ficar mentindo e incentivando os seus fanáticos a tumultuarem o país, a apoiarem o Donald Trump em sanções contra o Brasil, a tumultuarem a votação, como querem fazer agora no Senado e na Câmara, quando um importantíssimo projeto que pode isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil e isentar, em grande parte, também quem ganha até 7 mil, tudo isso pode ficar parado aí por causa dessa palhaçada. Querem uma anistia ampla, geral e irrestrita do Bolsonaro e de todos os milhares que invadiram a Praça dos Três Poderes e que já foram condenados ou os que estão ainda aguardando julgamento. Que anistia é essa para gente que comete crime? Bolsonaro nem foi julgado ainda. Como é que quer anistia? Espera o julgamento dele agora em setembro, ele vai ser. O fato é que, felizmente, o Brasil está andando, está seguindo em frente. Mas vamos voltar aqui. Nesta linha de defesa do bolsonarismo e de ataque ao Supremo, temos também aqui no Globo, tivemos a Folha aqui no Globo, Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista à jornalista Bela Megali. Eduardo Bolsonaro diz que trabalha por mais sanções de Trump, que pode passar décadas exilado. Fique por aí, meu filho, se quer ficar aqui. Eu tenho 100% de vitória ou 100% de derrota. Ou saio vitorioso e volto a ter uma atividade política no Brasil, ou vou viver aqui décadas em exílio, disse Eduardo. Ele está no exílio, não. Ele fugiu para ir tramar lá fora contra o país. Aí aqui a Bela pergunta a ele, hoje começa o tarifaço imposto por Trump. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria mostrou que o PIB brasileiro pode ter um impacto negativo de 19 bilhões e que as exportações brasileiras podem cair 54 bilhões de dólares. E que vale a pena o Brasil pagar esse preço em nome da anistia do presidente Bolsonaro? O senhor chegou a fazer alguma gestão junto ao governo dos Estados Unidos para tentar reverter ou amenizar esse tarifaço? Que pergunta mais ingênua, né? Ele está lá para isso, ele já disse que está lá para isso, para insuflar. Ele já se disse, ele e o Bolsonaro, que eles são responsáveis pela
pelas sanções do Trump. Eles insuflaram e o Trump foi lá e fez. Aí responde o Eduardo: a gente leva um pouco dessa perspectiva econômica, mas não me sinto na posição de desautorizar o Trump. Entendo que ele é muito mais qualificado do que eu para escolher quais armas utilizar nessa briga, até porque tem uma carreira de muito êxito empresarial, é um excelente negociador. A carreira de êxito empresarial do Donald Trump, ele aqui no Brasil ele faliu, e lá nos Estados Unidos ele estava sendo processado por ele e os filhos. Eles maquiaram os números das empresas para conseguir empréstimos mais baratinhos. Entendo que ele é muito pipa-pau, é um excelente. Mesmo como político, ele tem tido sucesso em 100% das empreitadas em que exigiu um bom resultado para os Estados Unidos. Dou graças a Deus que ele voltou suas atenções para o Brasil. Acho que tem valido a pena. O senhor trabalha para que os Estados Unidos aumentem as sanções sobre o Brasil? Trabalho, sim, neste sentido. Olha aí, estou levando a prisão ao conhecimento das autoridades americanas e a gente espera que haja uma reação, ou seja, a prisão do Bolsonaro quer que eles aumentem a pressão sobre o Brasil. Se castigar melhor, botar 100%. Está arriscado o Trump fazer uma maluquice dessa, já fez com a China uma vez. Não é da tradição do governo Trump receber essa dobrada de aposta de Alexandre de Moraes e nada fazer. O Alexandre de Moraes não fez dobrada de aposta com Donald Trump. O Alexandre de Moraes está fazendo cumprir a lei do Brasil contra um brasileiro. O Donald Trump que está invadindo a seara alheia. O que eles vão fazer, eu não sei. Não sei se isso vai passar pela mesa do Trump ou pelo secretário de Estado, Marco Rubio. É provável. Espero que haja uma reação nos próximos momentos. Aliás, nem o Marco Rubio. Agora, quem está se reportando ao Brasil é um secretário, é o sub do Marco Rubio, que está cagando regra no Brasil. Agora, a repórter esqueceu uma matéria de ontem no Globo, jornal Globo, onde ela trabalha. Eduardo Bolsonaro volta a receber salário mesmo fora do Brasil e ainda mantém um gabinete com 8 funcionários ao custo de R$123 mil. Ela esqueceu, acho que não viu no jornal dela. Ele disse para ela lá no meio da entrevista que ele está sem receber salário e que está se virando lá. Vê chances dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, serem incluídos em algum tipo de sanção? A ameaça subindo de tom. E ele, uma vez que não é pautado o impeachment do ministro, uma vez que o presidente da Câmara não pauta uma anistia, eles estão entrando no radar das autoridades americanas. As pessoas que estão em posição de poder têm responsabilidade, ou seja, chantagem, miliciano, o método miliciano explícito. Olha, se você não pagar aqui, pode ser que a sua loja seja assaltada, hein? Acho melhor garantir aqui, porque a área aqui é muito perigosa, tem muitos bandidos, muitos malvados. Com a gente aqui, você sabe, fica garantido, ninguém vai roubar, só deixar um dinheirinho para o café aí. Não é? Então, aqui, ó, o Alcolumbre não pauta o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e o Hugo Mota não pauta uma anistia ampla, geral e restrita. Pensa em retornar ao Brasil ou teme ser preso? Bom, ele é valente, ele diz que o Trump manda no mundo e que ele é valente e que ele é tudo. Será que ele não vai visitar o papai dele agora, no Dia dos Pais? Hein? Porque ele não paga para ver. Se eu retornar, eu sei que vou ser preso. É porque vai ser preso. Então, ele não vai vir visitar o pai. Olha aí. Um pai que não vai receber a visita do filho. O filho valente, bravateiro, não tem coragem. O máximo que pode acontecer é você ficar preso junto com ele, Dudu. Aí você fica lá com seu pai. Primeiramente, eu tenho que tirar o Alexandre de Moraes dessa equação, anular ele.
a gente tem que aprovar uma anistia para que alcance todos os perseguidos por Moraes. Não é o Moraes, meu. É o plenário. Para de mentir. Não é o Alexandre de Moraes que está perseguindo vocês, é o STF. Vocês estão sendo julgados pelo STF. Aí ele repete aqui, os meus planos aqui são ou tenho 100% de vitória ou 100% de derrota. Bom, estou aqui aceitando esse risco porque vale a pena. Aqui, um trecho do editorial da Folha, que eu volto a destacar aqui no final. Jair Bolsonaro é um inimigo da Constituição de 1988 e das liberdades civis. Se não tivesse sido parado pela intransigência democrática da sociedade e das instituições brasileiras, teria se convertido em ditador e hoje estaria censurando, reprimindo e violentando cidadãos e organizações. É isso que a justiça brasileira, que o ministro Alexandre de Moraes e os STF estão impedindo. A ditadura no Brasil. Segue o julgamento. Agora vamos ter as alegações do Mauro Cid, em seguida dos réus, Bolsonaro e sua quadrilha, todos os dois com 15 dias de prazo, para, em seguida, os ministros julgarem os criminosos e, muito provavelmente, metê-los na cadeia. Quem está jogando contra Alexandre de Moraes e o Supremo está jogando em favor da ditadura, em favor do bolsonarismo e em favor de Donald Trump e do imperialismo contra o nosso país. Era isto o Fórum Mídias de hoje.